Eba! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na live número 86 dos nossos encontros aos domingos. Coisa mais gostosa, o tempo passa, né? Amo meu trabalho voluntário com vocês aqui. Hoje o tema foi sugerido por um seguidor, é o seguinte: casos de cura do zumbido obtidos por tratamentos alternativos. A gente na medicina não gosta muito desse nome alternativo, principalmente eu que sou agregador. Alternativo parece um negócio que tá fora do campo. E eu gosto desse nome tratamento complementar, né? Porque, de fato, tudo que a gente olha fora do centro, que está na periferia, pode sim ajudar e ter o seu papel. Então é isso, vamos ver a pedido dele. E fica aí com a gente, porque conhecimento empodera todo mundo perante os sintomas que tiver. Acho que isso é super importante. É que o zumbido que caiu na desgraça, né, dos profissionais, da pesquisa, etc., tem esse rótulo a mais de não ter cura, não ter o que fazer. Mas qualquer sintoma que você tiver, vale a pena conhecer. E aproveita aqui que a gente tem um jeito bem simplinho, fácil, direto e didático de fazer todo mundo entender. Então, casos de cura com tratamentos alternativos. Antes disso, vamos dar uma palavrinha. Eu particularmente adoro as lives que a gente fala de cura. Adoro. Mas, como tá longe de ser a primeira, a gente já viu que isso gera duas reações opostas. A que eu acho bacana, que a minha tá alinhada com a minha intenção, que é de gerar esperança, gerar proatividade. Ó, se a pessoa se curou, por que eu não? Vamos. Mas numa proporção igual, ou às vezes maior, isso gera também uma frustração, gera uma raiva, gera uma tristeza. Por que comigo não? Acontece isso. Então eu sinto muito por essas pessoas que acabam tendo o efeito colateral de nos ouvir falar de cura e citar os casos, citar a nossa pesquisa. Mas é para isso que a gente tá na jornada, tá? E nessas horas acaba sendo benéfico para quem tá com o coração e a mente abertos para vamos fazer diferente, vamos pensar diferente. Então eu vou começar aqui, são 3 casinhos, um com cada tipo de tratamento alternativo. A primeira pessoa que eu vou contar o caso para vocês é o da Ivone, de uma mulher de 70 anos que eu não conheci pessoalmente, ela não foi meu caso de cura, mas ela foi incluída na nossa pesquisa de casos de cura. E a pesquisa eu já citei para vocês algumas vezes, a gente publicou em agosto de 2020, tá? Com os primeiros 80 casos de cura do zumbido, de diferentes causas, de diferentes profissionais. Quer dizer, a gente fez uma coletânea e eu tô sendo a porta-voz aqui no Brasil de várias pessoas que tiveram ali seus casos de cura. Então, a Ivone foi curada por acupuntura e quem me encaminhou ela para eu entrevistar foi justamente o acupunturista dela, o Adrian, tá? Então, 70 anos de idade. Quando ela entrou na nossa pesquisa, ela foi incluída, foi em fevereiro de 2019, tá? Então, ela tinha tido zumbido nos 2 ouvidos por 3 anos, era um chiado e já estava há 1 ano curada em fevereiro de 2019, quando a gente a aceitou para fazer parte da pesquisa. E nessa pesquisa a gente faz cada vez que inclui alguém que a gente considera que está curado, né, ou seja, que está sem zumbido há pelo menos 6 meses, ela já estava há 1 ano, então tem que estar pelo menos 6 meses sem zumbido. Cada vez que a gente inclui, fala, essa é caso de cura, a gente acompanha a cada 6 meses, eu e a Jaci. E aí, o que aconteceu no último acompanhamento? Então, olha, ela foi incluída em fevereiro de 2019, ela foi acompanhada no fim de 2019, começo de 2020, fim de 2020, começo de 2021 e no fim de 2021 ela não atendeu o telefone, ela não respondeu nossas mensagens de e-mail e a gente perdeu o acompanhamento. Às vezes isso acontece. E aí, por causa dessa live, eu fui falar com a acupunturista dela e eu soube que ela faleceu por pneumonia de Covid.
tá? Então ela vai, né? A gente conduziu a pesquisa com ela até 2021, ela deixa de participar, mas não sai dos casos de cura, porque até o último acompanhamento ela estava sem zumbido. Voltando pro caso dela, 3 anos de zumbido, um chiado bilateral. Apesar da idade, ela não tinha queixa de perda auditiva, o que é raro para pessoas de 70 anos, porém tinha uma série de outros sintomas, que eram sensação de ouvido tampado, tontura, incômodo com sons, dor de cabeça e dor na cervical. Eu não sei que acompanhamento médico ela fez, mas o que interessa é que ela acreditou a cura, a acupuntura que ela fez quinzenalmente por 2 meses, ou seja, foi rápido. Então, por volta de 4 sessões, ela tinha ficado sem zumbido depois de o ter por 3 anos. Então, segura aí que esse é o caso número 1. Aliás, antes de segura aí, eu tenho certeza que aqui tem gente que fez acupuntura e ó, nada de melhora. Assim como deve ter gente que fez acupuntura e melhorou um pouco, ou melhorou um pouco de abaixar o volume, ou melhorou um pouco por um certo tempo, né? E depois a acupuntura perdeu o efeito. Então a acupuntura é como qualquer outro tratamento para zumbido. Tem caso que se dá bem, tem caso que não se dá bem, e o X da questão, o ponto de interrogação, é justamente esse é o mistério. O que faz alguém se dar bem com tratamento X, enquanto inúmeras outras pessoas não se dão bem com o mesmo tratamento X? Eu tenho muitos pacientes que vieram para mim depois de terem tentado acupuntura sem melhora. Então, tudo tem os dois lados. Vamos para o segundo caso, que é o da Silvia, que teve excelente resposta com Reiki, tá? Então, Reiki, para quem não conhece, é uma das técnicas de impostação das mãos, tá? A gente acabou não falando, né? Mas a acupuntura mexe muito com o fluxo de energia das pessoas, fazendo rodar ali pelos meridianos, vai, de uma maneira bem simplista, tá? O Reiki, uma das técnicas de impostação das mãos, é uma doação, é uma transfusão de energia. Hoje meu pai não tá aqui, mas se ele tivesse como físico, ele falaria: energia só tem uma direção na face da Terra, é de onde tem mais para onde tem menos. Então pensa no Reiki como uma doação, de quem tá fazendo para quem tá recebendo. Então a Silvia eu atendi em 2011, ó lá. Foi uma das pacientes que mais me ensinaram em termos dessa cabeça mais naturalista. Ela tinha 57 anos na época, trabalhava como secretária trilingue, 40 horas numa empresa multinacional e, como ela dizia, o chefe dela era dependente dela, tá? Ela tinha pai e mãe com Alzheimer na casa dela e o entra e sai de cuidadores, tá? Então, quando ela chegou à primeira consulta, ela tinha 10 anos de zumbido. Lembra? A Ivone tinha 3, a Silvia 10. E o que ela falava? Cada vez que eu estresso, imagina a vida, né? Secretária com o chefe dependente dela e pai e mãe com Alzheimer e cuidadoras dentro de casa. Então, piora com estresse, piora com frio. Olha como a gente tem que dar valor para aquilo que as pessoas acham que piora o zumbido, tá? Presta atenção. Quando eu vi a Silvia, eu falei, assim, porque os olhos me chamam muita atenção, eu falei, nossa, que olhar sem vida, sem vida. Enquanto eu ouvi ela me contando a história, ela falou de palidez, de cansaço, de desânimo, que ela não se sentia com força. E para piorar a história, porque tudo sempre pode piorar, ela estava no dia da consulta, ela estava numa semana passando mal de vômitos e diarreia, tá? E eu pensei, só olhando aquele olhar, imaginando a vida dela, eu falei, nossa senhora, ela tá deprimida, né? E esses pesos, né? Esses pesos, essas situações vão demorar. Não é um negócio que eu possa falar, faz isso, faz aquilo e você vai ficar boa, né? Bom, ela foi para medição do zumbido, do volume do zumbido, chama acufenometria, vocês também já estão craques de tanto que me ouvem falar disso. E a altura do zumbido dela deu 8. Só que assim que ela mediu
o volume, ela teve uma crise de vômito, né? Ela estava passando mal, ela teve a crise de vômito, melhorou do mal-estar e falou assim, nossa, parece que meu zumbido abaixou. Ah, não tive dúvida, botamos na cabina de novo, o zumbido dela tinha baixado para 1. Então, de 8 para 1 pré-pós-vômito. Aí, de qualquer jeito, porque ela tinha aquele contexto pesado, né, de vida, que é dificílimo da gente de fora tentar mexer nisso, o que eu falei? Eu sugeri o uso de antidepressivo para ela. Foi a coisa que mais me fez sentido. O que a Silvia falou para mim? Ah, doutora, eu não gosto de medicação. Você não tem nada natural? Eu falei, de coisas mais naturais, natural foi o nome que ela deu, né? Que eu até anotei aqui entre aspas. Eu sugeri ou acupuntura ou reiki, né? Porque são coisas que tem fácil perto do instituto, eu conheci as pessoas. Falei, acupuntura ou reiki. Ela falou, prefiro o reiki. Eu já fiz uma vez, isso aqui e tal. Foi pra reiki. E aí, o que acontece? Dos altos e baixos que ela tinha com estresse ou com frio, ela baixou mais o zumbido com reiki, no sentido de que ela ficava um tempo sem zumbido e quando ele voltava, não voltava alto como antes. Então, essa foi uma consulta da Silvia em 2011. Só que ela voltou em maio de 2012. Maio, frio. Voltou dizendo que tinha piorado do zumbido, como costumava acontecer. Foi para a cabina, mediu o zumbido, quanto estava? 13. Lembra na primeira vez 8? Baixou para 1. Veio frio, veio essa adição de zumbido, flagrante 13. Olha que confiável essa mulher, né? Muito, muito interessante mesmo. E ver a confiabilidade das pessoas, ver isso com o exame, é muito rico isso. Bom, constatada piora, não tinha mudado nada nas condições de vida, nem nos outros exames dela. Pediu para fazer reiki, eu falei, concordo plenamente. Ela foi fazer reiki no mesmo dia do frio, porque era perto do instituto, né? O que eu combinei com ela? Vai lá, se você melhorar, volta aqui, eu te espero. E a gente mede de novo, né? Sem custo. E daí, o que ela fez? A medição do zumbido era 13 de cada lado. Depois do reiki, ela voltou com 4 no direito e 2 no esquerdo. Então, pela segunda vez, mostrando um efeito rápido na energização e na melhora do zumbido. Então, por isso que eu falo que eu aprendi muito com a Silvia, né? O que eu pensei errado dela, que ela podia estar deprimida, ela estava descarregada, bateria arriada, e não necessariamente uma falta aí de química cerebral ou aquela sequência de pensamentos tristes que a gente vê nos pacientes deprimidos, tá? Agora, a face dela sugeria muito. Então, ela foi uma das que me ensinou nesse sentido, da gente não analisar só a face, mas embora a face seja importante, e sim ouvir o que cada um tem de história, que cada um carrega nessa vida. E o terceiro caso, então, é o do Mário, que eu tô atendendo, está comigo atualmente. Ele tem 60 anos, é engenheiro, 3 anos de zumbido, que nem a Ivone, só que só do lado esquerdo. É um chiado bem oscilante. O que ele contou? O zumbido apareceu depois dele resolver o que ele chamou de um grande problema, que eu não perguntei, ele não falou, eu não perguntei. Então ele resolveu um grande problema e achou que poderia finalmente ser feliz. Exatamente dessa maneira o jeitinho dele contar, tá? Só que aí, esperando pela felicidade, o zumbido apareceu, ele entrou em pânico pelo aparecimento do zumbido, precisou ir para o psiquiatra, que foi medicado com antidepressivo. Eu não vou citar nomes, tá? Então, o zumbido que incomodava nota 10, por causa do antidepressivo, baixou para 6. Só que estacionou e ficou por aí. Então, quando ele me procurou em setembro, ele estava com esse zumbido nota 6. Até aí, morreu Neves, né? Porque é uma história para lá de comum. O que tinha de peculiar no caso dele? Quando ele medita, ele consegue fazer o zumbido zerar, 0,
ou quando não zera, fica em 2. Então, do 6 passa para o 0 a 2. 20 minutos de meditação. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que medita aí e fala, para mim piora porque eu fico prestando mais atenção, para mim melhora, mas eu não consigo zerar. E tem alguns até que falam, zera, mas dura pouco. De novo, só para mostrar para vocês como é para lá de singular, para lá de heterogênea a reação das pessoas a qualquer tipo de tratamento que a gente mencionar aqui, seja remédio, seja qualquer coisa, é heterogêneo. E isso me faz sempre lembrar que tem a chave, o encaixe-chave na fechadura. As coisas têm que casar e por isso que a gente continua a pesquisa dos casos de cura para a gente entender o que não deu para entender com 80 casos, que é que tipo de zumbido, em que tipo de paciente cura com qual tipo de tratamento. É isso que a gente precisa de mais amostra para conseguir fazer associações que sejam verdadeiras. Bom, voltando para o Mário, tá? Então, a questão é, o que o Mário faz de bom uso da meditação? Quando ele sabe que vai sair de casa, que vai ter aquelas reuniões que o bicho vai pegar no trabalho, o que ele faz? Ele medita antes para tentar zerar o zumbido e chegar na reunião estressante sem zumbido. Então é um uso adicional que ele faz, eu achei mega interessante. Enquanto isso, como ele veio em setembro, como eu falei, voltou agora em dezembro e a gente tá nas cenas dos próximos capítulos para ver se a gente consegue algo a mais com ele, tá bom? Mas ele entrou aqui porque ele consegue zerar o zumbido com meditação, tá? Então, eu particularmente sou fãzona de carteirinha de meditação, mas diferente da acupuntura e do reiki, onde você recebe passivamente a energia, meditação é proatividade, é algo ativo do paciente. Ele precisa querer meditar, ele precisa querer ficar no aqui e agora, e é onde eu vejo que muita gente já fala assim, não consigo, isso daqui não é pra mim, e já dá uma rejeitada master, achando que meditar é zerar a cabeça, tá? Só que não. Se você simplesmente respirar, ficar com a cabeça no aqui e agora e cada pensamento intrusivo que vier, você simplesmente desapegar e deixa ele passar como se fosse uma onda, como se fosse a fumacinha do incenso que vocês estão vendo aqui, deixa passar, não se pega nele. Provavelmente muito mais gente conseguiria meditar e ter trocentos mil benefícios para a saúde, inclusive para o zumbido. Pronto, acabamos, gente. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Espero que tenha sido ótimo. Lembrem que falamos live de cura. Tomara que a maioria tenha saído com essa sensação que vocês expressaram. Esperança, proatividade, vamos. Se aconteceu para alguém, por que não para mim? Ao invés de ter o efeito colateral, tá bom? Ótimo fim de domingo, ótima semana. A gente se encontra semana que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.